A paz e graças, irmãos, bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se, depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas, pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você, vamos ouvir a palavra. Continuar no capítulo 5, portanto, capítulo 5 de Romanos, e vamos falar dos resultados da justificação, a partir do verso 1 até 11, e do mediador da nossa justificação, do verso 12 a 19, e finalmente a introdução ao capítulo 6, no verso 20 a 21, ainda do capítulo 5. Amém. Portanto, isto é que vai ser o nosso percurso desta noite. No verso 1 e 2, os frutos ou resultados da nossa justificação, os frutos da nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Portanto, nestes dois versículos, nós encontramos três frutos ou três resultados da nossa justificação. O primeiro é que nós temos paz com Deus. Aleluia. Este é o primeiro aspecto. Nós temos paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus por causa do pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, que o pecado nos separa de Deus. Então, quando há pecado entre nós e Deus, significa que somos inimigos de Deus. Nós somos adversários de Deus. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé. Isto é, somos reconciliados com Deus. E então, passamos a ter paz com Deus. Amém? O segundo aspecto, ou o segundo fruto, é o acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos. Isto que é? Se nós, uma vez fomos justificados pela fé, então, a partir daí, precisamos de permanecer nesta graça. Precisamos de continuar andando nesta graça. Eu diria o seguinte, estamos no percurso, já começamos com a justificação, então daqui para Canaã Celestial, daqui para o céu, então permanecemos na graça. Aleluia! Isto significa permanecemos na graça também pela fé. Amém? E o terceiro fruto é gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que significa isto? Aqui, a glória de Deus reflete o céu. A glória de Deus é exatamente a manifestação de Deus, onde nós vamos ver Deus. É a nossa esperança. Então, significa que somos justificados primeiro e mantemos no caminho da graça, com esperança de quê? Da glória de Deus, com esperança do céu, com esperança de estarmos com Ele, com esperança de vermos a Ele como Ele é. Amém? Portanto, aqui estão três fases da nossa salvação. São três frutos da nossa justificação e são três fases da nossa salvação. Aleluia! Éramos inimigos, agora o pecado foi removido, ou seja, a diferença entre nós e Deus foi removida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos reconciliados com Deus, como diz 2 de Coríntios 5, verso 18. Aleluia. Ou João 1, verso 12. Diz que quando nós cremos, somos dados o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isto é, significa que somos reconciliados com Deus, temos paz com Deus. Voltamos a ser filhos porque temos paz com o nosso
Deus. Amém. A graça na qual estamos é o efeito contínuo da nossa justificação. Isto é, eu disse, é a viagem que temos para chegar lá. Por isso, Paulo diz em Gálatas 1, verso 5, que nós devemos permanecer firmes na graça para a qual fomos chamados. Amém. Nós estamos no caminho, vamos permanecer firmes. A terceira fase da nossa salvação é a glória de Deus. O efeito final da nossa justificação. Nós fomos justificados com que objetivo? Para que possamos entrar na glória. Amém. Então este é o efeito final da nossa justificação, a glória de Deus. Esperamos a glória de Deus. Esperamos o céu. Aleluia. 1 de João 3, verso 2. 1 de João 3, verso 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia! Isto vai acontecer lá no céu, quando estivermos juntos com Jesus. Amém. Verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aleluia! O sofrimento ou as tribulações produzem a paciência. Amém. O caminho da glória. Nós temos que permanecermos nesta graça. Estamos caminhando para a glória. E no caminho da glória, nós temos tribulações. Nós temos sofrimento. Por quê? Aleluia. É sofrimento de fome. É sofrimento de doença. É sofrimento de algumas outras dificuldades. Não. Não estamos a tratar disso. Estamos a tratar do sofrimento que nós temos por estarmos em contato com um mundo pagão. Aleluia. Um mundo que é hostil ao crente. Um mundo que é hostil a quem foi justificado. A quem é fiel a Deus. Aleluia. Sem passarmos por esse sofrimento, sem passarmos por essas tribulações, nós não estamos preparados para o Senhor ou para o céu. Amém. Nós precisamos de passar por este sofrimento. Jesus disse: eu lhes dei a minha palavra, por isso que o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Aleluia. À altura que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos separados do mundo. Significa que a nossa vida é diferente da vida do mundo pagão. É diferente da vida deste mundo que é hostil a nós. Amém. Por isso que temos tribulações, temos sofrimento. Precisamos de passar disso e continuar a andar, aleluia, para frente. Porque afinal de contas, esse sofrimento, essa tribulação tem um bom efeito em nós. Produz alguma coisa. Amém? Produz alguma coisa. Mas ok, vamos ver uma coisa. Em Lucas 24, verso 26, em Lucas 24, verso 26, diz assim a palavra de Deus. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Significa que Jesus, sendo Ele nosso mestre, sendo Ele o Filho de Deus, que veio para nos salvar, Ele sofreu, Ele passou por tribulações, Ele passou pelo sofrimento para depois entrar na glória. Amém? Então, sendo Ele Senhor e nós servos, é preciso que estejamos conscientes que também vamos ter que passar pelas mesmas situações. Vamos ter que passar por tribulações, pelo sofrimento, para que possamos alcançar a glória. Amém? Jesus deu-nos exemplo e nós temos que seguir o exemplo. Nós temos que nos sentir bem quando o mundo se mostra diferente a nós. Quando o mundo nos odeia. Quando o mundo
se separa de nós, quando o mundo marca distância a nós, nos isola, faz qualquer coisa porque nós somos crentes, somos justificados, devemos sentir-nos bem. Amém? Porque é aí onde nós notamos que, afinal de contas, somos diferentes do mundo, nós somos a luz, aleluia, e não trevas. E se somos a luz, o mundo nos rejeita porque as suas obras são más. Então, isto quando acontecer, devemos nos regozijar, devemos nos sentir muito bem. Amém? Ok. Portanto, a nossa relação com este mundo é a relação de regozijo. Amém? Ou com os sofrimentos. Devemos nos regozijar. Mas precisamos perceber uma coisa aqui. Nós não devemos nos alegrar com a tribulação, com o sofrimento, simplesmente por ser tribulação ou sofrimento. Amém? Mas devemos nos alegrar quando temos uma tribulação e essa tribulação produz alguma coisa em nós. É isto que deve nos alegrar. Vocês são jovens, estudaram biologia. Quando o nosso corpo tem presente nele uma infecção, o nosso corpo desenvolve anticorpos, não é verdade? Que são esses anticorpos que lutam com a infecção. Amém? É uma reação natural que o nosso corpo tem contra a infecção. Quando nós estamos na tribulação, quando nós sofremos, também há uma produção de anticorpos. Aleluia! Estou querendo falar de quê? De algumas habilidades importantes que vão nos levar ao céu. A Bíblia diz assim: a tribulação produz a paciência. Aleluia! Nunca ninguém poderá dizer eu tenho paciência sem passar pela tribulação. Amém? Só quando nós passamos da tribulação, nós passamos pelo sofrimento, é aí onde se desenvolve em nós a paciência. E a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Aleluia! É uma daquelas coisas que nós temos que ter dentro de nós para entrarmos no céu. Amém? Então, vamos ter que passar por essas situações. Um crente que não sofre não está preparado. Amém? Mas quando nós sofremos, quando nós somos atribulados por causa da nossa fé, aí nós nos fortalecemos. Amém? Nós nos fortalecemos. Quando as pessoas olham para nós, até no caminho, cruzam conosco, atravessam para o outro lado da estrada, porque não querem se cruzar direto conosco, porque nós somos crentes. Sim, dê graças a Deus. Aleluia. Dê graças a Deus. Aprenda a desenvolver paciência. Amém. Houve tempos que eu fui tratado dessa maneira. Mas isso desenvolveu a paciência. Anos passaram. E hoje, as pessoas que me tratavam dessa maneira já não me tratam dessa maneira. Amém. Hoje as pessoas que me tratavam dessa maneira já me abraçam. Amém. Mas foi preciso que paciência. Foi preciso que resiliência. Foi preciso continuar firme para que esses frutos pudessem sair fora. Amém. A paciência, a experiência. Aleluia. A paciência produz a experiência. Quando nós somos atribulados, ganhamos paciência. E a paciência produz em nós a experiência. Isto quer dizer o quê? Que na próxima tribulação, no próximo sofrimento, nós estamos mais habilitados para passar do que se não tivéssemos passado pelo primeiro. Amém? Nós temos a capacidade de passar porque já temos o quê? Experiência. Vimos como Deus fez com que a sua obra andasse em nós. Nós já temos certeza de que a obra que Deus começou em nós, Ele quer concluí-la. Aleluia! Então, com maior facilidade, nós vamos vencer os desafios que vêm pela frente. E a experiência produz a esperança.
Aleluia. A experiência produz a esperança. Porque nós sabemos que estas coisas estão acontecendo. Já aconteceram antes e Deus está conosco. Vamos vencer. E sabemos que aquilo que Ele nos prometeu, aleluia, é verdadeiro. Temos esperança. Porque sabemos que aquele que nos prometeu é capaz de cumprir com as suas promessas. Amém. Portanto, a tribulação produz a paciência em nós. A paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Aleluia. E nós precisamos disso tudo para entrarmos no céu. Se nós não tivermos essas coisas, não vamos entrar no céu. Portanto, é por isso que nós temos que nos regozijar nas dificuldades, regozijarmos nas tribulações, regozijarmos no sofrimento. Amém. Um crente paciente sai vencedor do sofrimento. Aleluia. No verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. A esperança não nos traz confusão. Por que Paulo escreve dessa maneira? Porque muitas vezes as pessoas podem perguntar o seguinte: será que essa pregação de céu, 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 não é só para colocar uma ilusão em nós? Aleluia! Nós pensamos que há um céu que não existe, pensamos que há alguma coisa no futuro que não existe. A Bíblia diz que a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Amém. Nós temos certeza. Quando nós ganhamos temos tribulações, as tribulações produzem a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Amém. Não é o nosso amor, é o amor de Deus que é derramado dentro dos nossos corações. É o amor de Deus que enche os nossos corações, que nos dá certeza. Aleluia. Porque sabemos que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Amém. Então, se sabemos isto, se Deus deu o seu Filho, como Ele não nos dará o céu? Aleluia. Como não lhes dará a possibilidade de habitar com Ele lá no seu tabernáculo? Aleluia. Porque alguém que pode dar um filho já deu tudo. Amém. Alguém que oferece o seu filho para morrer por outra pessoa já deu tudo. Já mostrou que ele pode tudo até o fim. Aleluia. Então o nosso Deus diz, Ele está disposto a nos dar tudo. Por isso podemos esperar, podemos ter certeza de que havemos de ter. Porque Ele já nos deu o seu Filho como penhor. Amém. 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Amém. Cristo morreu por nós, sendo nós pessoas indignas, pessoas que não mereciam. Amém. Tamanha coisa. Não merecíamos que o Filho de Deus deixasse o céu para vir morrer por nós. Amém. Nós não tínhamos capacidade de nos salvar a nós mesmos. Estávamos tão mal, que não podíamos entrar na presença de Deus, não podíamos pedir socorro a Deus, Deus nem nos ouvia. Como diz Isaías 59, verso 1 e 2, Deus não nos ouvia.
O nosso contato com Deus estava totalmente interrompido, mas Cristo veio morrer por nós. Amém. Veio morrer por homens ímpios, homens rebeldes à sua autoridade. Quando Deus disse para Adão e Eva que não deviam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva decidiram se rebelar contra a ordem de Deus. E eles disseram, não, nós vamos comer desta árvore, porque vai nos dar sabedoria. Vamos saber como Deus, vamos ser como Deus. Aleluia. Eles automaticamente se rebelaram, negaram a autoridade de Deus nas suas vidas. Se entregaram a Satanás, para que Satanás reinasse, porque eles ouviram a voz de Satanás e deixaram de ouvir a voz de Deus. Então, quando falamos da impiedade, estamos a falar da rebeldia contra a autoridade de Deus. Muitas pessoas estão nas igrejas, muitas pessoas estão conosco, mas a pessoa pode estar conosco e ser rebelde à palavra de Deus. Aleluia. Há muitos problemas hoje em várias igrejas. A Bíblia diz o seguinte, em Hebreus 13, verso 4: reverenciado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Aleluia. Isto está bem claro. Está bem claro. Lá em 1 Coríntios 7, também fala da mesma coisa. Aleluia. Mas a pessoa acha que pode se rebelar contra a palavra de Deus, pode se rebelar contra aquilo que é a vontade de Deus, e ele faz a sua própria vontade. O que ele faz? Antes do casamento, antes do matrimônio, então vai se deitar com homem, com menina. Aleluia. Mas a pessoa está a ouvir a palavra de Deus, escolheu se rebelar, é impiedade, está a viver uma vida ímpia, está na igreja, mas é um ímpio, porque é um rebelde à vontade de Deus, é um rebelde à palavra de Deus. Aleluia. É preciso percebermos as coisas como é que são. Amém. Pecadores. Aleluia. A Bíblia aqui diz que, no verso 8, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Pecadores. Pessoas que não andam segundo a justiça de Deus. Aleluia. Amém. Pessoas que não andam segundo a justiça de Deus. Pessoas que não andam segundo a vontade de Deus. Portanto, eu estou a tentar fazer diferença para percebermos o que é impiedade, o que é ser pecador, o que é para percebermos mais. Aleluia. Então a pessoa não anda segundo a justiça de Deus. Pode ter boas intenções, até as melhores do mundo possível. Aleluia. Mas isso não é suficiente. Amém? Não é suficiente. Há muitas pessoas que ajudam os pobres, constroem casa para os pobres, ajudam os pobres, dão alimento para os pobres, fazem muitas coisas, são boas coisas. Aleluia. São boas coisas que deviam fazer. Só que a Bíblia nos comanda a fazermos essas coisas em segredo. Aleluia. Diz que o que der a sua mão direita não deve saber a esquerda que a sua mão direita deu alguma coisa. Amém. Mas as pessoas dão para ser vistas pelos homens, dão, tocam trombeta. Então essas pessoas estão fora da vontade de Deus. Estão a viver como pecadores. Aleluia. Estão a fazer a sua própria vontade. Não estão a fazer aquilo que é a justiça de Deus. Deus diz dá. Aleluia. Mas dá sem ninguém saber. Amém. Dá secretamente. Faça que as coisas aconteçam.
As pessoas precisam de ver aquele pobre a comer, precisam de ver aquele pobre a dormir numa boa casa. Simplesmente isso é o que é necessário. Aleluia. Agora, quem lhes deu comida, quem fez a casa, quem não sei o que, deixa você com Deus. Amém. Deus vai te abençoar. Deus é que sabe, Deus é que está vendo. Mas quando nós fazemos para ser vistos, nunca vamos fazer nada sem chamarmos jornalistas para verem que nós estamos aí a ajudar alguém. Aleluia! Porque o nosso interesse é sermos vistos, porque não é bíblico. Muitas pessoas caem neste tipo de práticas. Amém? Portanto, diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós pessoas indignas. Enfim, verso 9 a 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Aqui temos o contraste entre a justificação e a glorificação. Aleluia. Nós somos justificados. Uma vez justificados, a Bíblia diz que estamos em melhor condição para Deus nos glorificar. Amém. Se Deus nos justificou, Deus fez paz conosco, então podemos ter certeza agora de que Ele quer estar conosco, quer viver conosco, quer morar conosco. Amém. Esta é a certeza que nós temos de que vamos ter, vamos entrar lá no céu. Havemos de estar com Deus, sim, Senhor. Aleluia. Onde Ele estiver, nós devemos estar lá. Aleluia. Portanto, o que Deus fez por nós é por si garantia do que Ele irá fazer por nós. Amém. Ele já fez uma parte, já nos justificou. E Ele vai nos libertar da ira, porque há um momento que Ele vai manifestar a sua ira. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, os fiéis serão arrebatados para que não passem pela ira. E isso só nós podemos ter certeza porque fomos justificados, então temos certeza de que sim, também vai nos livrar dessa ira. Aleluia. Vai nos livrar da condenação do inferno. Vai nos livrar das consequências todas que houverem por causa da desobediência à palavra de Deus. Porque Ele já fez uma parte. Agora. Amém. Vamos para a segunda parte. Do verso 12 a 19, mediador da nossa justificação. O mediador da nossa justificação. Verso 12 a 14. Vamos ver a história do homem antes de Cristo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Aleluia. E pelo pecado, a morte. Amém. Por isso que todos os homens morrem, porque são pecadores. Eu venho dizendo aqui, as pessoas procuram saber por que este morreu, porque aquele foi assassinado, porque aquele tinha problemas cardíacos, aquele morreu por não sei quantos. Morremos por causa do pecado. Aleluia. O resto são cantigas. O mais importante que o homem precisa de saber é que o homem morre por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Isso é absoluto. Aleluia. Desde que Adão pecou, antes que a lei fosse instituída, todos os homens que seguiam Adão morreram. Morreram por quê? Porque eram pecadores. Aleluia! Eram pecadores. Vamos continuar a ler no verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo,
mas o pecado não é imputado não havendo lei. Amém. Aleluia. O pecado já estava no mundo, antes mesmo que a lei de Moisés fosse dada. Amém. Mas Deus depois deu a lei de Moisés no Monte Sinai. A partir daquele momento, o homem passou a saber que ele estava pecando, ele era pecador diante de Deus. Amém. Morriam, não sabiam o que estava acontecendo, eles iam morrendo, porque pronto, está dito lá no princípio que se comerdes daquela árvore, morrereis, certamente morrereis. Então a morte tinha entrado, as pessoas morriam, mas pronto, era isso que estava acontecendo. Aleluia. Estavam vivendo, mas era isso que estava acontecendo. Mas quando a lei foi dada a Moisés, então a partir daquele momento, os homens ganharam a consciência de que eles eram pecadores diante de Deus. A partir dali, eles já eram imputados o pecado. Amém. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Aleluia. Portanto, esta é a história do homem antes de Cristo. Aqui diz que o qual Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Se refere aqui, Adão, aqui coloca-se como figura daquele que havia de vir. Quem? Jesus. Amém. Aleluia. Porque logo depois vamos ver algumas semelhanças e também as discrepâncias entre Jesus e Adão. A analogia entre Adão e Cristo. Aleluia. Verso 15 a 19. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia. Amém. Portanto, nós vemos o que aqui? Que nos dois casos, muita gente foi afetada pelo ato de um só homem. Amém. Todo mundo se tornou pecador por causa do ato de quem? De Adão. E todo mundo pode ser justificado por um ato de Jesus, de obediência de Jesus. Aleluia. É tão somente isto. Então, vemos que um ato de um homem contaminou a todos, afetou a todos. E também o ato de um homem pode afetar positivamente a todos. Amém. Esta é a única semelhança entre Adão e Cristo. Motivação. Adão foi movido por seus desejos egoístas. Aleluia. Adão afirmou a sua própria vontade. Gênesis 3, verso 5 e 6. Podemos ler. Gênesis 3, verso 5 e 6. Adão afirmou a sua própria vontade. 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aleluia! Porque ele estava aqui, é a vontade do homem. Amém? Ele queria ser como Deus, queria que os seus olhos fossem abertos, queria ter o conhecimento do bem e do mal. Era isto que o homem queria. Adão quis isto. Afirmou a sua própria vontade. Enquanto Cristo foi movido pela consciência de renúncia. Aleluia. Nós podemos ver também em Mateus 26, verso 39. Jesus foi movido pela consciência de renúncia.
Aleluia. 26, 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ó Deus. Aleluia. Amém. A diferença que nós vemos aqui nos motivos de Jesus e Adão está aqui. Jesus diz: ok, se é possível passar este cálice de mim, passe. Mas seja feita a tua vontade, ó Deus, e não a mim. Enquanto Adão afirmou a sua vontade, fez a sua vontade, queria ser como Deus. Aleluia. Então, aqui nós encontramos começa a diferença entre Adão e Jesus. No efeito, verso 15 a 17. A diferença no efeito. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, o pecado de Adão levou muitos à pena de morte, mas a graça de Cristo levou muitos à vida eterna. Aleluia. Romanos 6, verso 23, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O pecado de Adão, só condenou a todos os homens. Mas agora a justiça de Cristo levou todos também para a vida eterna. Não só a vida, mas fez reinar sobre a morte. Amém? Não só temos vida eterna, mas nós estamos a reinar sobre a morte. Fomos dados esse reino sobre a morte. Muitas pessoas vivem escravizados pela morte, pelo medo da morte. Aleluia. Mas quando nós temos Jesus, nós deixamos de ter medo da morte. Por quê? Porque nós estamos em paz com Deus. A morte é um problema para aqueles que não têm paz com Deus. A morte leva ao sofrimento eterno àqueles que não têm paz com Deus. A morte é, na verdade, uma desgraça para aqueles que não têm paz com Deus. Mas quando nós temos paz com Deus, sabemos que a morte já não nos separa de Deus. Aleluia. Amém. A morte não nos separa de Deus. A nossa morte física simplesmente é a porta de entrada para a nossa eternidade com Deus. Amém. Por isso, nós hoje reinamos sobre a morte por causa disto. Ok, verso 18 e 19. 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Amém.
Aqui nós estamos a ver a natureza, aleluia, a diferença da natureza das coisas. Portanto, um pelo pecado e o outro pela obediência. Portanto, os atos de Adão e Cristo se diferenciam por suas motivações e resultados. A transgressão de Adão significa o seu fracasso no cumprimento da lei. E a justiça de Cristo significa o seu sucesso no cumprimento da lei. Amém? Da mesma lei. Amém? Aquilo que Adão não conseguiu cumprir, Cristo cumpriu. E cumpriu por nós. E cumpriu a nosso favor. Aleluia! Nós hoje nos apossamos deste cumprimento da lei, nós nos apossamos da justiça de Cristo, porque Ele satisfez na totalidade a lei. Aleluia! Somos justos porque Cristo nos justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós vemos a diferença na natureza também. Amém? A diferença na motivação, a diferença no efeito, a diferença na natureza. Portanto, a nossa condenação ou justificação depende da humanidade a que pertencemos. A antiga humanidade adâmica ou a nova humanidade em Cristo Jesus. O que quero dizer com isto? Que o homem hoje só pode ser condenado, o homem hoje só pode ser salvo dependendo da sua humanidade. Se nós nos identificarmos com Adão e permanecermos como Adão, havemos de ser condenados à morte. Mas se nós nos identificarmos com Cristo, vamos ser justificados. Amém? A condenação depende desses dois aspectos. Ou aceitamos Cristo, ou aceitamos ser adâmicos. Todos os homens estão em Adão. Nascemos todos pecadores. Por isso todos nós morremos. Aleluia! A natureza adâmica não é preciso conquistá-la. Não é preciso fazer nada para ter. Nós nascemos já com ela. Todo homem nasce com ela. Todo homem morre. Aleluia! Amém? Porém, nem todos estão em Cristo. Estão em Cristo aqueles que creem somente. Aleluia! Somente aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Portanto, para ter a natureza de Cristo é preciso crer. Para ter a natureza de Cristo é preciso se arrepender e crer nele e seguir a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, em Adão estamos condenados e mortos, mas em Cristo, pela fé, somos justificados e vivemos. Amém. Quando estamos em Cristo, temos paz com Deus. Quando estamos em Cristo, nós permanecemos na graça de Deus. Quando estamos em Cristo, temos a esperança da glória de Deus. Amém. Estas coisas todas temos quando nós estamos em Cristo. Se sairmos de Cristo, não temos nada, absolutamente nada. Aleluia. O verso 20 e 21. Verso 20 e 21. Eu dizia antes que o verso 20 e 21 é introdução para o capítulo 6. Portanto, o capítulo 6 começa com perguntas. E essas perguntas vêm exatamente por causa destes dois versículos do capítulo 5. Amém? Ok, vamos ler. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A lei veio para que a ofensa, o pecado abundasse. Aleluia! Dizemos que antes da lei, as pessoas não conheciam o pecado. Não tinham entendimento do que era isto. Eles estavam morrendo porque o salário do pecado é a morte. Pura e simplesmente isso. Mas quando a lei veio, eles começaram a ver o seu estado horrível. Começaram a ver quão miseráveis eram diante de Deus. Começaram a perceber que eles careciam de fato da graça de Deus.
Amém? Mas isso acontece porque a lei veio lhes abrir os olhos. Aleluia! A lei veio lhes revelar o que Deus queria que eles fizessem e o que Deus queria que eles não fizessem. Amém? Portanto, mostrando o estado horrível em que o homem estava, a graça, mostrando que o pecado abundou, aleluia, através da lei. A lei mostrou a abundância da gravidade do pecado. Então Deus também fez superabundar, amém, fez superabundar a sua graça sobre o pecado. Uma vez que o homem tem consciência do pecado, Deus faz superabundar a sua graça. Aleluia. Porque veja a pedagogia de Deus. Deus começa a ensinar aos poucos, coisa por coisa. O homem começa lá no princípio e ele só diz: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que dele comer, vais morrer. Amém. Comeu e a morte entrou. As coisas foram andando assim mesmo. Ele vai dar a lei, quer dizer, vai dando pouco a pouco, vai ensinando pouco a pouco para que o homem possa perceber. E até Abraão, Deus mostrou que ele havia de dar o cordeiro para o sacrifício. Aleluia. No lugar do seu filho. Quando Deus disse para Abraão: olha, vai oferecer o seu filho no Monte Moriá. Abraão subiu lá com o seu filho, amarrou o filho e colocou no altar, levantou o cutelo para sacrificar o seu filho. E o anjo disse: não faça mal o seu filho. Aleluia. Abraão olhou para trás, viu um carneiro que estava preso pelas pontas no bosque, e ele foi buscar aquele cordeiro e o sacrificou no lugar do seu filho. Deus estava dizendo que eu vou providenciar o sacrifício que vai limpar o pecado da humanidade. Aleluia. Deus estava já anunciando isso. Ele já tinha dito a Abraão isso. E é isto que Deus cumpriu em Jesus Cristo, quando Deus deu Jesus para morrer por cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que a graça superabundou. Aleluia. Uma vez que nós conhecemos o pecado, nós estamos mal com o pecado, então Deus fez superabundar a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Daí que vem a pergunta do apóstolo Paulo no capítulo 6, no verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aleluia. Porque há uma confusão que as pessoas fazem. A Bíblia diz que para que, deixa-me ler de novo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo pergunta aqui no capítulo 6, no verso 1. Será que permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E claro que a resposta de Paulo é não. Aleluia. Amém. Nós fomos encontrados no pecado. A graça de Deus veio para nos tirar do pecado. Amém. E nos justificar diante de Deus. Nos fazer filhos de Deus. Nos dar paz com Deus. Aleluia. Para que possamos permanecer na graça de Deus. Continuar assim até a glória. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos terminar por aqui. E na próxima segunda-feira vamos começar o capítulo 6, exatamente respondendo essas perguntas que o apóstolo Paulo levanta aqui, depois dessas, término do capítulo 5, onde ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele faz a pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aleluia. A nossa resposta na próxima segunda-feira. Deus abençoe. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração, onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.